Depois da morte de Estevão, na primeira leitura que nós vimos hoje, aqueles que comungavam da sua radicalidade, os que não aceitavam compromissos com o judaísmo, são também perseguidos. Saulo era o perseguidor da igreja, perseguia ferrenhamente, era ferrenho para perseguir os cristãos. Ele mais à frente se torna Paulo, convertendo-se, e também é perseguido e morto por aqueles que não aceitam o nome de Jesus. Na primeira leitura nós vemos que os apóstolos escapam da perseguição neste momento, talvez na esperança de que fosse encontrada uma solução para os problemas com a tradição judaica. Mas nós sabemos que a perseguição ajudou a igreja a não adormecer e a reencontrar as suas raízes missionárias, que são o segredo da sua eterna juventude. Quantas vezes se verificou essa verdade ao longo da história, quando os discípulos do Senhor parecem estar acomodados, instalados, quando se consideram integrados num determinado contexto social, é o próprio Espírito a agitar o lugar com várias provações, incluindo a perseguição. Muitas vezes a igreja precisa ser chacoalhada para que possa novamente voltar ao espírito da missão, da qual ela vive, da qual ela deve viver. Ser missionária é a sua natureza. E muitas vezes ficamos presos às estruturas e perdemos este sentido. E quanto mais missão se faz, mais perseguição pode acontecer. E quanto mais perseguição acontece, mais a semente é lançada e mais cristãos surgem no nosso meio. No Evangelho, Jesus demonstra que não despreza a vida corporal. Quantas vezes interveio para curar doentes e até ressuscitar mortos, mas não pretende satisfazer apenas nossas necessidades corporais. Quer nos dar a vida em plenitude. O pão da terra conserva a vida terrena, mas não nos faz ressuscitar. Jesus quer que participemos da sua ressurreição, porque essa é a vontade do próprio Pai. Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ao dar-nos o seu corpo na Eucaristia, Jesus comunica-nos sua vida de ressuscitado e nos alimenta na nossa caminhada rumo ao céu. A Eucaristia é um dom total de Cristo, o centro da nossa vida pessoal e comunitária, a nossa opção fundamental de vida enquanto nos consagramos a Deus, unindo-nos pelo batismo ao seu sacerdócio e ao seu estado de vida. Ele diz: consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Por isso, a Eucaristia
marca toda a nossa vida e toda a nossa ação. A Eucaristia deve refletir em tudo o que somos e vivemos. Marca também a nossa missão ao serviço dos irmãos, especialmente dos mais pobres, dos que sofrem. Lança-nos incessantemente pelos caminhos do mundo ao serviço do Evangelho. Ide a todo mundo, pregai, anunciai o Evangelho. E quando surgem as dificuldades, as perseguições, é o pão do céu, o pão da vida, Jesus, que nos dá força.